noite. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e com todos aí da sua casa. Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão aqui para nós, amados, sobre planejamento, sobre planejar. A palavra de Deus, ela nos diz que nós até podemos planejar, mas a resposta certa para todas as coisas vem de Deus. Amém? Então eu gostaria de falar com você um pouco hoje sobre isso. Eu confesso para vocês que eu não sou uma pessoa que planeja muito a vida, porque eu acredito que a vida ela precisa ser vivida dia a dia. Ou melhor dizendo, eu não sou uma pessoa que eu planejo a longo prazo. E o que é planejamento? Planejamento, ele tem para várias coisas. Então tem planejamento familiar, tem planejamento quando você vai viajar, quando você vai passear, você tem que fazer um planejamento, né? Mais comum para todos nós, né? Que, somente para nós que não somos empresários, que não temos, como eu diria, pessoas para gerir. Então, o nosso planejamento, pelo menos o meu, ele se tornou mais um planejamento diário, um planejamento, eu diria, caseiro. Mas tudo que nós planejamos, seja no âmbito individual ou coletivo, ele precisa estar atrelado à vontade de Deus, à vontade do Pai. Você já deve ter se deparado com pessoas que planejaram muitas coisas na vida, mas muitos desses planejamentos não estavam atrelados à vontade de Deus, né? E por um motivo ou outro, ou mesmo por esse motivo, que seria o motivo mais importante, e eu estou aqui falando para pessoas que amam a Deus, que creem em Deus e que querem ter as suas vidas pautadas em Deus e na palavra de Deus. Então, nós precisamos aprender, amados, que o nosso planejamento ele tem que estar debaixo da vontade do Pai. Amém? Eu gostaria de dizer para você que se você não é uma pessoa que ora antes de fazer as coisas, se você não é uma pessoa que submete as coisas diante do Senhor, eu diria para você que você precisa fazer isso. Que você precisa mudar essa atitude. Por quê? Para que você não venha se frustrar lá na frente, quando alguma coisa, algum planejamento seu não deu muito certo. Então, eu me lembro, quando você lê a Bíblia, né? Quando você lê lá o livro de Samuel, principalmente, que você vê os israelitas saindo para a guerra. Algumas vezes eles perdiam, outras vezes eles ganhavam. E eles ganhavam quando eles planejavam debaixo da orientação de Deus. E perdiam
quando eles planejavam fora do contexto daquilo que Deus queria. Você pode ler o livro 1 Samuel, 2 Samuel, o livro de Juízes também, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Você pode ler isso aí que você vai perceber. Se, num dado momento, os meus planos não estiverem de acordo com a vontade de Deus, eu posso vir a me frustrar por causa disso. E eu não estou dizendo aqui, meu irmão, que você precisa planejar, por exemplo, fazer uma compra no mercado, embora a gente tenha um planejamento mensal de compra, né? Você quando vai no mercado fazer uma compra, você tem uma ideia de quanto você vai gastar, do que você vai comprar. Isso é planejamento, mas não é uma coisa assim que você tenha que ficar quebrando muito a cabeça, né? A não ser que aquelas pessoas que ganham muito pouco e precisam equacionar ali os valores para ele gastar, ok? Mas, por exemplo, você não precisa planejar para comprar um pãozinho na padaria. Não estou dizendo isso. Mas tudo tem que estar debaixo da orientação de Deus. Amém? Então, nós costumamos dimensionar, por exemplo, o pecado. O ser humano gosta muitas vezes de dimensionar o pecado. De que maneira? Esse é grande, esse é pequeno. Esse tem mais valor, esse tem menos valor. E a Bíblia vai nos ensinar, amados, que não é dessa forma. E com o planejamento, seja ele diário, mensal, anual, é a mesma coisa, sabe? A diferença aqui é que eu preciso planejar as coisas baseado naquilo que eu posso fazer e com a direção e anuência do Pai, do Rei dos Reis. Amém? Então, eu não sei se você já faz isso, eu não sei se você é um planejador, eu não sei se você planeja fazer coisas grandes ou coisas pequenas, mas saiba de uma coisa: Jesus Cristo, Ele nos deu a direção de como fazer as coisas. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, quando nós nos apercebemos de que nós não podemos caminhar sozinho, então Ele vai na nossa frente e Ele nos ajuda a planejar a vida. Amém? E planejamento é uma coisa muito boa de se fazer, é uma coisa muito saudável de se fazer. Por quê? Porque quando eu planejo e o meu planejamento, seja individual ou familiar ou coletivo, como por exemplo algo na igreja, né? Quando tudo isso primeiro passa pelo crivo de Deus, com certeza, sem medo de errar, o nosso sucesso está garantido. Por quê? Porque se eu planejo e não está de acordo com aquilo que Deus quer, meu irmão, Ele não vai permitir que eu faça. A menos que eu seja uma pessoa muito teimosa, né? E não vá querer fazer a vontade de Deus. Mas eu creio que quando nós nos sujeitamos ao crivo da palavra de Deus, meu irmão, tudo muda. Tudo muda. É como você entender, por exemplo, né, que tudo é pela graça. Eu estava orando aqui antes de começar a fazer esse vídeo mensagem, e o Espírito Santo tem falado muito comigo a respeito disso. É pela graça. Tudo é pela graça. Se eu estou falando com você aqui agora, é pela graça. Se esse vídeo vai chegar
a muitas pessoas, o que eu espero que aconteça com a tua ajuda, obviamente, é pela graça. Então, nós precisamos, como crentes, entender a dinâmica do Espírito Santo. Veja, eu sozinho não posso nada. Eu, com o Espírito Santo, posso tudo. Então, planejar a vida não é errado. Planejar ganhar dinheiro não é errado. Planejar ter uma casa não é errado. Planejar casar não é errado. Planejar ter filhos não é errado. Planejar viajar não é errado. Sabe, planejar qualquer coisa, desculpa, não é errado. O errado é você planejar e não buscar a Deus. Quando eu planejo, mas eu não busco uma orientação de Deus, eu posso sim me frustrar. Eu posso sim me dar mal. Eu posso sim estar fazendo algo que não agrada a Deus. Amém? Então eu gostaria de falar isso para você. Eu creio que quando nós planejamos à luz da palavra de Deus, primeiro, nós estamos honrando a Deus. Nós estamos dizendo a Deus que, Senhor, eu vou até aqui. Depois, vai o Senhor na minha frente. Olha que coisa tremenda. Eu me lembro quando Davi, ele, muito franzino, né? Ele foi lá levar comida lá para os seus irmãos e saber como eles estavam. Não tinha nada a ver com aquele contexto, mas ele ouviu um gigante, um homem, falando impropérios, né? Ou palavra difícil, para o povo de Israel. E aqueles soldados do povo de Deus, aqueles israelitas, estavam o quê? Com medo. E Davi, ele chega e fala, ele fala o que pergunta para um dos irmãos dele, que estavam ali na guerra, né? Que estavam ali a serviço do rei, pergunta para ele, o próprio irmão dele é como que o irmão disse assim: vai embora, o que você está fazendo aqui? Você é um inseto, você não é nada. E Davi persiste, vai atrás, fica sabendo o que está acontecendo, e a partir daquele momento, Davi, comandado pelo Espírito de Deus, comandado pelo próprio Deus, começa a planejar a forma, o modus operandi que ele iria destruir aquele gigante. Nós sabemos que Davi, ele não tinha força alguma, ele não tinha nada, absolutamente nada, que pudesse causar o mínimo de medo naquele homem gigante, naquele homem super grande ali na época. Mas por detrás de Davi, desculpe, a garganta pigarreia muito. Por trás de Davi estava o Senhor. Então, na verdade, quem planejou que Davi estivesse ali naquele momento, naquela hora, era o próprio Deus. E nós sabemos o final da história. Davi, com apenas 5 pedrinhas, e ele só precisou usar uma, né, para derrubar o gigante. E depois nós sabemos de toda a história, como Davi foi aclamado, como Davi se tornou o que ele viria a se tornar depois. Então veja, quando o planejamento vem atrelado à vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, com certeza Deus vai estar operando poderosamente na minha e na sua vida. Então, que essa palavra ela entre no teu coração,
que essa palavra ela faça morada no teu coração. Se você não é uma pessoa que coloca os teus planos debaixo da orientação de Deus, e o que é colocar debaixo da orientação de Deus? Orar. Buscar uma direção. Devo fazer agora? Não devo fazer agora? Senhor, espero mais um pouco? Não espero? É para agora? É para amanhã? É para depois? O importante, meu irmão, é que quando eu planejo à luz da Bíblia, eu creio, em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Amém? Planeje, sonhe, vá atrás dos seus objetivos, não desista, não se perca em devaneios, busque a Deus, coloque os teus sonhos, os teus planejamentos, sabe? Aquilo que Deus tem colocado, aquilo que Deus tem te dado, sabe? Vá atrás, execute, mas execute debaixo da onipotente mão de Deus. Hoje, eu e você somos sacerdotes do Deus vivo. O Espírito Santo, ele vive em nós. O Espírito Santo, ele habita em nós. Então, quando nós formos planejar algo, primeiramente, vamos perguntar ao Senhor se Ele está de acordo ou não. Para finalizar esse vídeo, eu me lembrei de algo agora que nós costumeiramente falamos, né? E isso é uma realidade, que quando nós temos dinheiro sobrando para fazer as coisas, nós mal oramos, mal planejamos. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. Isso é uma mentira, porque eu tenho experimentado isso na minha vida. Agora mesmo nós vamos fazer algumas coisas aqui em casa. Eu planejei, sentei com a minha esposa, com meu filho, conversamos, fomos atrás, fizemos orçamento e oramos. Nós colocamos diante de Deus e Deus tem nos abençoado para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Amém? Então, que Deus possa te dar graça hoje, meu irmão, minha irmã. Que Deus possa te abençoar. Aquilo que você está planejando, creia que Deus, se for da vontade dEle, e se for a hora dEle, vai acontecer na sua vida. Amém? Eu gostaria de pedir para você que você me ajudasse a divulgar o canal, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, que você se inscrevesse no canal lá também e desse um toque no sininho para receber as mensagens, esses vídeos que eu me propus a fazer, voltei a fazer, né, depois de um tempo parado, todas as quartas-feiras, embora hoje seja sexta, mas eu vou procurar manter toda quarta-feira, amém? Me ajuda aí a divulgar esse canal, porque a minha intenção aqui, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, é divulgar a poderosa e preciosa palavra de Deus. Aleluias. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre você e sobre os seus a luz dele. Fica na paz. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.